Eu sou arquiteto urbanista, já formado em 1995, tenho especialização em patrimônio arquitetônico, já emendando o mestrado em urbanismo, e no mestrado eu trabalhei com edifícios da arquitetura eclética na cidade de Piracicaba, dentre os quais o edifício da Società Italiana. E nesse período eu estudei alguns prédios que também foram construídos pelo Carlo Zanotta, que também é o autor do projeto da Società Italiana. E o Carlo Zanotta virou uma figura central também desse estudo, no mestrado, por ter sido uma pessoa bastante importante nesse período, porque também foi quem participou da instalação do serviço de água da cidade, né, de água encanada. Então ele foi responsável pela construção dos reservatórios aqui. Então a gente tem edifícios bastante importantes dele, né, construídos por ele, o Portal do Cemitério da Saudade, a Escola Moraes Barros, os reservatórios do SEMAI, o próprio hoje, que é o Museu da Água, também é um projeto dele. Então é uma figura bastante importante. Alguns desses edifícios foram projetados por um outro italiano chamado Serafino Corso. Então, por vezes, o Serafino Corso fez o projeto e o Carlo Zanotta executou, né? Carlo Zanotta é um italiano que, primeiramente, teve uma obra em Pelotas e veio de Pelotas para cá, trazido pelo João Frick, que ganhou então a concorrência para a instalação do serviço de abastecimento de água em Piracicaba. E a partir daí ele montou uma empresa, agora sabemos que com um irmão, Luiz Zanotta, e eles passaram então a fazer essas obras importantes aqui em Piracicaba. Até o próprio primeiro mirante da beira do rio também é uma obra deles, né? A reforma da Chácara Nazaré também dele, né? Então ele se relacionou politicamente aqui na cidade, casou dois filhos com filhos, um casal de filhos com um casal de filhos do presidente Prudente de Moraes. Então ele teve um relacionamento político muito importante aqui na cidade, né? E por isso ele liderou esses imigrantes italianos na fundação da Società lá em 1887, né? Não sabemos por que essa sociedade ela ficou paralisada até 1898. Aparentemente, esses imigrantes eles tinham questões, eles não se davam muito bem, até que houve, em 1898, a unificação de aparentemente três sociedades, e em 1904 essa briga, aparentemente, ela cessou de vez com a construção desse edifício, né? E aí, liderada essa construção exatamente pelo próprio Carlo Zanotta, que tinha iniciado todo o processo lá em 1887. Curiosamente, no ano seguinte, ele foi embora da cidade, perto disso, e foi para São Paulo, onde ele se tornou um empresário, né, criando uma fábrica de chocolates e de refrigerantes, que deu origem à Lacta, né? Ele comprou o que se tornou a Lacta e se estabeleceu dessa forma em São Paulo. A gente tem aí um pouco da trajetória, né, do percurso profissional do Carlo Zanotta, desde Pelotas até essa passagem que foi ligeiramente extensa aqui por Piracicaba, e depois a carreira dele em São Paulo, que também foi bastante importante, né? Essas empresas que ele criou em São Paulo, ele criou com um genro. Ele teve muitos filhos, ele teve, se não me engano, 8 filhas e 8 filhos. Eu nasci em Assis, passei por Pirassununga, muito pequenininho, e vim para cá com 3 anos e morava aqui perto, no quarteirão de lá, praticamente ao lado da Igreja Metodista. E depois eu me mudei para perto daqui. Então,
é uma edificação que faz parte praticamente do meu cotidiano, né? Então tem uma relação de proximidade com a sociedade. Olha, muito interessante, porque eu já tinha um conhecimento prévio, mas aprofundando essa pesquisa, é bastante interessante reconhecer muito mais informação do que já se tinha. Então, esse aprofundamento, principalmente relacionado às pinturas murais, está sendo muito enriquecedor, porque a gente sabe de antemão que foi realizado pelos irmãos Tomasi, Ernesto Tomasi, Mário Tomasi. Então, quem são esses irmãos, né? Primeiro de tudo, porque o Ernesto Tomasi é italiano, imigrante, veio com os pais, mas o Mário não. Então, o Mário já nasceu em Piracicaba, né? E são vários irmãos pintores, então é uma família de pintores. Eles têm mais irmãos que também eram pintores. Então, o Ernesto ensinou o Mário a pintar. E eles tiveram uma carreira muito interessante nesse sentido, né? Então, eles pintaram muitos interiores, pintaram muitas igrejas. Então, a gente tem uma lista imensa de igrejas interiores, de outros teatros que eles pintaram. E, infelizmente, muito do que eles pintaram de interiores se perdeu. Assim como esse interior também foi pintado de branco em um determinado momento, muitas dessas igrejas também foram pintadas em algum momento. Então, a própria Igreja Bom Jesus aqui em Piracicaba também foi apagada, restou o forro e infelizmente muito do que eles pintaram acabou se perdendo, ou está embaixo de camadas de pintura. Mas na pesquisa a gente identifica que ainda existem igrejas e outros edifícios que conservam essa pintura. Então é possível visitar esses bens e identificar cores e texturas e traços que eram característicos da obra deles, inclusive para ajudar na recuperação das pinturas que eles executaram aqui, porque o que a gente tem aqui são vários aspectos. A gente tem pinturas de figuras históricas, a gente tem pinturas murais que são ornamentais, a gente tem pinturas que são repetições, que são praticamente stencil. Então são várias técnicas aplicadas e aí exige uma diferenciação, inclusive, de técnicas de restauro para isso. Isso também requer um aprofundamento, porque não tem legenda. Então, a gente identifica facilmente algumas figuras, tá? Olhando ali, Regente Feijó, o José Bonifácio, mas há outras figuras que requerem um pouco mais de pesquisa para identificação. E essa é a tarefa, então, de pesquisa mais aprofundada que a gente vai... que requer um pouco mais de apuro de pesquisa. A gente procura em livros, até publicações antigas, jornais da época, e mesmo publicações já digitais. Então, hoje em dia, felizmente, a internet é uma fonte, porque existem publicações que já estão disponibilizadas de forma digital. Então, mesmo que a gente tenha uma biblioteca que conserva vários livros, a internet tem aí também muita publicação em PDF, então a gente tem publicações tanto brasileiras quanto estrangeiras, além de jornais de época. Então as fontes são muito variadas e felizmente a gente consegue até recuperar fotos com recursos de inteligência artificial. Chama a atenção alguns aspectos de biografia, a origem desses italianos é bastante variada, então são italianos que vieram de regiões bastante distintas da Itália, então a gente procura até
vamos verificar, por exemplo, olha, o Carlos Zanota veio de uma região da Itália, vamos procurar no Google Maps, vamos fazer uma visita virtual na cidade de onde ele veio para ver se tem algum edifício característico que é semelhante a esse projeto. Não tem. É uma cidade toda de pedra que não tem nada a ver, nenhum prédio que a gente olha num primeiro momento ali numa visita virtual é semelhante a esse aqui. Então, quer dizer, é uma outra pesquisa, né? Ele chegando no Brasil, ele teve outras referências. Então, este edifício se assemelha a edifícios que ele teve, que ele construiu em Pelotas, por exemplo. Então, são outras referências que ele teve no Brasil. Então, ele não trouxe essas referências da Itália. Então, o que a gente tem acumulado sobre ele, de outras pesquisas, é que ele era um muratore. O que é um muratore? É um construtor muito especializado em alvenaria de pedra. E a gente tem uma fundação de pedra que a arquiteta Juliana Binotti já encontrou aqui e que a gente vê em outras obras dele também, né? Fundações de pedra. E então ele usou essa expertise aqui, mas ele também aprendeu a construir com alvenaria de tijolos em outras obras, não só em Piracicaba, como ele já trouxe isso em Pelotas. Esses imigrantes, eles se estabeleciam e traziam outros. Olha, tem trabalho aqui, venha, traga a família, porque tem trabalho e a gente vai trabalhar junto. Era muito assim. Uma outra característica que foi encontrada também na pesquisa exata sobre o edifício especificamente, que a arquiteta Juliana Binotti já prospectou, foi um aspecto construtivo de abobadilhas que está presente nesse edifício, que é exatamente o sistema construtivo que ele utilizou nos reservatórios. A gente vê detalhes construtivos nesse edifício extremamente engenhosos que se fazem, né? Detalhes construtivos caprichosíssimos, especialmente no térreo. O superior não é uma construção dele, já não estava na cidade mais, dificilmente seja um projeto dele, né? Pode até ser que ele fez e mandou o risco, mas a gente não tem essa informação de forma alguma, é uma pesquisa que precisa ser complementada, né? A única informação que a gente acabou de descobrir, que tem aqui na Tesoura, um registro de um pintor chamado Luiz Abel Moretti, com data de 1928, que ele realizou essas pinturas aqui. Então ele colocou o nome dele e escreveu pintor. Então a gente acabou de descobrir que esse pintor registrou a assinatura dele e ele realizou essas pinturas no bloco superior e de repente aqui, né, na parte da frente. Então, além dos irmãos Tomasi, temos um outro pintor, que é esse Luiz Abel Moretti, que a gente precisa pesquisar e descobrir quem ele foi, porque ele fez questão de se registrar e ele merece todo o nosso respeito e consideração, e a gente vai descobri-lo, né? Então é mais um item de pesquisa que a gente vai considerar que foi descoberto agora. O interessante de tudo que a gente identifica é que os imigrantes, eles, apesar de parecerem muito desunidos a princípio, porque eram 3 grupos e eles se desentendiam e aí criavam outro, e aí depois eles acabaram se unindo e tal, mas apesar disso, eles cumpriam um papel social muito importante, conforme o Dr. Olivia Leone destaca no seu livro, Uma Festa Passado, porque desde o começo essas sociedades elas tinham um papel de ajuda aos imigrantes. Então, qualquer imigrante que precisava de ajuda financeira, eles estavam ali para cumprir com esse papel. Então, alguém precisava voltar para a Itália, eles ajudavam. Tinha alguém doente, eles ajudavam. Então, eles faziam apresentações teatrais, eles faziam apresentações musicais, eles arrecadavam fundos. Então, sempre que alguém precisava, eles socorriam, né? Então, por isso que é o mútuo socorro. Essa capacidade de se juntar e reunir
e angariar recursos sempre foi o principal motivo dessa reunião de pessoas, né? Então, está registrado lá, olha, houve um surto de uma determinada doença numa outra cidade. Eles se juntavam, arrumavam dinheiro e mandavam. Então, essa união, por ajuda a quem precisava, para qualquer motivo, sempre esteve ali presente, né? Então, não era só um clube recreativo, assim, para bingo, vamos lá para tomar uma cerveja, para tomar um vinho. Esse não era o motivo era reunir mesmo para estar ali presente para quem precisasse de ajuda. Então, se eles se reunissem para um social, isso era só uma consequência, porque o motivo mesmo era estar presente para quem precisasse. Então, tem vários relatos de pessoas que precisaram de ajuda mesmo, né? E eles estavam ali presentes para essa ajuda. Então, socialmente, aqui na cidade, eles cumpriram mesmo esse papel até, né, quando foi necessário. Porque os imigrantes em Piracicaba enfrentaram muitas dificuldades, não só os italianos, mas todos os outros, os sírio-libaneses e quem veio do Oriente Médio, os japoneses e os espanhóis, todos enfrentaram dificuldades e preconceitos. Isso foi bastante complicado para todos, né? Fora os africanos, que esses foram as maiores vítimas. Mas a sociedade piracicabana recebeu sempre muito, muito mal, infelizmente, os imigrantes, né? Até que todos foram se integrando à sociedade no decorrer do tempo. Mas era muito necessária a presença das sociedades, tanto que temos essas sociedades na cidade, a espanhola, a sírio-libanesa, a japonesa, a africana. Então, se fosse necessária a presença das sociedades, a gente não teria todas elas aqui. Bom, a sociedade mudou, os imigrantes se integraram na sociedade, então hoje somos brasileiros, os imigrantes. Eu sou descendente de imigrantes, tenho 3 avós italianos que também passaram por dificuldades, não em Piracicaba, mas em outras cidades também enfrentaram essas dificuldades. Então, os desafios e as questões são outras. Eu acredito que hoje a questão é cultural. Nós, os descendentes, nós precisamos entender que temos uma cultura que devemos defender e preservar, né? Todos nós temos que entender a importância desse passado que foi trazido pelos nossos avós e bisavós, né? Todas as dificuldades encontradas por eles, e essa cultura importantíssima que veio com eles, né? Que ainda está presente no nosso cotidiano. Então, não só a própria língua, quanto, né, todas as outras questões culturais, a própria culinária e tudo isso que é preservado dentro da nossa família, né? A presença dessa instituição aqui é extremamente relevante, como mesmo um marco na cidade, né? A preservação da memória desses imigrantes que tiveram que se esforçar tanto para se manterem unidos, para construir um edifício, para construir um local que pudesse ser o abrigo desses imigrantes que precisavam de ajuda ali naquele momento. Alguns não tinham recursos financeiros, outros tinham bastante, né? E aqueles que tinham bastante podiam ajudar aqueles que não tinham, inclusive oferecendo emprego, oferecendo, né, moradia, porque a gente tem, né, aqui no quadro societário os maiores empresários da sociedade representados, e além deles outros que não tinham essas condições financeiras ali naquele momento. Então, eram eles que podiam ajudar aqueles que não tinham condições e com um emprego, inclusive, né? Então, hoje em dia, a preservação dessa memória é extremamente importante.
para que isso não se perca, né? Então, no futuro, tudo é digital, mas não só. Então, a gente tem que ter o cuidado de manter o acervo, mas também a disponibilizar esse acervo de forma digital para que pessoas que não estão aqui na cidade também tenham acesso, né? Para que a gente tenha esse acesso universalizado. E que todo esse acervo, essa memória, essa identidade possa ser não só preservado, mas também disponibilizado para o futuro. O primeiro passo é conseguir, de fato, os recursos para a recuperação do edifício, né, que é o nosso maior patrimônio, não só o patrimônio dos sócios, dos imigrantes, mas também da cidade de Piracicaba e do estado de São Paulo, porque é um edifício que está em processo de tombamento também no CONDEFAT, que é o órgão de preservação do estado de São Paulo. Então, ele é importante não só para Piracicaba, como também para o estado de São Paulo. Ele representa a imigração italiana no estado de São Paulo, né? Então, o primeiro passo é a preservação do edifício nesse sentido. E o segundo passo é manter essa memória documental, né? Documentar a recuperação do edifício, documentar o próprio acervo e que isso seja disponibilizado em plataformas digitais, toda essa pesquisa que está sendo realizada, não só a pesquisa documental, mas também a pesquisa a respeito do próprio edifício, tudo isso sendo disponibilizado à pesquisa. Ser um descendente de italianos, né? Eu tenho origem em 3 províncias. Eu tenho origem na Apulia, em Abruzzo e na Campania. E essas origens próximas, né? Mas por árvore genealógica e por pesquisa genética na Itália inteira. Então, é bastante gratificante a gente poder contribuir para a memória dessa imigração, né? A gente sabe que a maioria desses italianos não saiu da Itália por vontade, né? Porque estava tudo maravilhoso lá e eles vieram para o Brasil porque vamos conhecer um lugar novo, mas porque a situação ali no sul da Itália não estava a melhor possível naquele momento, né? No início do século XX, foi exatamente quando a minha família veio para o Brasil. Uma parte da minha família veio até com recursos para investir, mas a outra parte não, veio mesmo tentar a vida para cá, né? Até a minha família que saiu da Campania estava indo para os Estados Unidos e por um motivo parou em Manaus e acabou ficando no Brasil e não foi para os Estados Unidos e aqui estamos, né? Então, são muitas histórias, muitos motivos, né, que trouxeram esses imigrantes para cá. É muito interessante e gratificante poder contribuir com isso. Qualquer documento, qualquer foto, qualquer informação é sempre muito importante. Como eu estava dizendo, né, só de entrar no prédio e descobrir uma inscrição aqui na tesoura do telhado já trouxe um outro campo de pesquisa. Então, a assinatura de um pintor ali na tesoura do telhado já trouxe mais um tópico de pesquisa. Então, às vezes, uma foto, uma pessoa identificada já abre um universo de pesquisa. Então, qualquer pessoa que foi sócia, que esteve aqui, que compartilhou experiências e tem alguma informação, pode contribuir de uma maneira imensa e não tem a menor ideia do tamanho da contribuição que pode trazer para essa pesquisa e para a recuperação desse edifício.